Pronto, gente, estamos gravando, tá? Podia resolver as questões de lesão, Cris, por favor. Sim, pode ficar tranquilo que nós vamos chegar nela. Eu acho que, na verdade, as questões de lesão devem ter, as dúvidas de lesão devem ter sido várias. Então, por que a gente não tira as outras dúvidas antes e depois faz uma sessão lesão na aula? O que vocês acham? Tá ótimo. Deixa eu abrir um novo aqui, porque eu não consegui achar, entrar no tal do Jamboard. Ok. Agora eu preciso... Ô, professora, Oi. Eu queria perguntar se eu podia compartilhar uma questão com você aqui sobre, acho que é portão da A2, sistema opioide. Também é do sistema opioide? Então compartilha antes de eu começar a compartilhar aqui. Ok? Ó, então a gente pode começar a ver dessa imagem que... Peraí. Dessa imagem que a gente tem no lado esquerdo um estímulo A está chegando nesse interneurônio local. Lembra das definições de neurônio, interneurônio de projeção e local? Então, esse neurôniozinho cinza, ele é um interneurônio local. Ele é pequenininho, faz circuito local ali naquela região. Então, o estímulo A chega no interneurônio local, que vai interferir na ação do neurônio pretinho, que é o neurônio de segunda ordem da via da dor. No caso do estímulo B, o interneurônio local vai interferir na ação do neurônio de primeira ordem da via da dor, que é o neurônio branquinho, porque ele está fazendo uma sinapse axoaxônica. O terminal do neurônio cinza está liberando o neurotransmissor no terminal do neurônio branquinho. Então, é uma interferência no neurônio de primeira ordem, apesar de estar localizado na região onde o neurônio de primeira ordem faz conexão com o neurônio de segunda ordem. Isso está claro para vocês? Sim. Beleza. Então, vejam bem, o que acontece? Quando esse neurônio do lado esquerdo é estimulado, na verdade, o que ele vai fazer é competir com o neurônio branco. O cinza e o branco competem pela ação final do neurônio preto. Então, o neurônio de segunda ordem, ele está sendo ativado por um e inibido por outro, e dependendo da força de ativação ou inibição, é que ele vai definir se ele vai disparar e com que intensidade ele vai disparar. No caso do estímulo B, o que está acontecendo é que o neurônio cinza, o interneurônio aqui local, ele vai modificar a forma como age o neurônio de primeira ordem. Então, no final das contas, quem vai definir como o neurônio de segunda ordem vai agir é o neurônio de primeira ordem, tá? Não há competição aqui, só que esse interneurônio vai definir como o neurônio de primeira ordem vai interferir na ação do neurônio de segunda ordem. Isso também fica claro para vocês? Ficou em silêncio, não sei se é sim ou não. Sim, professora. Então vamos ver qual é a dúvida. É que essa não é a questão que apareceu para nós. Não, sim. Isso aí é a questão que apareceu para a Natália. Mas a gente chega na sua questão, tá bom, Olga? Que é no mesmo tema, né? Uhum. Então, a pessoa tem que escolher uma opção. É para verdadeira aqui? Vê lá em cima. É correta, alternativa correta.
O neurônio para o fenômeno representado à direita parte de neurônios sensitivos. O estímulo para o fenômeno representado à direita, então veja que o estímulo sempre está chegando no interneurônio inibitório, tá? Parte, tá vendo? Tá chegando no interneurônio inibitório. Então, o estímulo B, no caso, que é o neurônio representado à direita, parte de neurônios sensitivos primários. Na verdade, não. Né? O estímulo B, ele parte de neurônios que estão lá no tronco encefálico, que são aqueles que controlam a ação do sistema opioide sobre a medula espinhal, tá? Que era uma parte rapidinha da aula, eu falo isso só en passant, mas realmente vem do sistema nervoso central a estimulação do interneurônio inibitório ali, quando se trata de sistema opioide, tá? Oi, Brenda. Então, ó, o neurônio que gera o estímulo B está no tronco encefálico, isso é verdade. O neurônio de segunda ordem da via da dor, representado em preto, nos dois casos, se encontra no corno ventral da medula espinhal. Também não, ele fica no corno dorsal. Lembra que a parte ventral da medula espinhal, ela se relaciona sempre com vias eferentes. É a parte dorsal que se relaciona com vias aferentes, tá bom? Em relação ao controle da dor, o fenômeno representado à esquerda é mais potente que aquele à direita. Não, isso a gente conversou durante a aula, né? A gente falou durante a aula. Então, o sistema opioide é muito mais potente no controle da dor que o sistema de competição que a gente faz por estimulação, por outros tipos de estimulação, né? Por quê? Porque o sistema opioide, ele não compete no neurônio de segunda ordem, ele simplesmente impede o neurônio de primeira ordem de liberar neurotransmissor. A eficiência dele é muito alta. E o neurônio de primeira ordem da via da dor, cujo axônio é representado em branco nos dois esquemas, é do tipo interneurônio de projeção. Não. O neurônio de primeira ordem sempre vai ser um neurônio sensitivo, então um neurônio aferente, tá bom? Natália, melhorou o seu problema? A dúvida? Entendi. A gente tinha ficado entre a A e a B, mas eu entendi agora. Obrigada. Tá bom. Olga, volta no seu, por favor. Qual que era mesmo a dúvida? Na questão, estava perguntando qual neurônio era inibido no sistema opioide. Aí lá a gente marcou que era o neurônio, um segundo neurônio que era inibido. Aí tinha as outras opções. Só que eu não sei se eu consigo abrir para mostrar. Quem abriu para nós lá para fazer a prova foi a Esté. Será que eu consigo mostrar para você? Você não deve conseguir. Mas espera aí. Então, ó, você perguntou qual neurônio era inibido pelo sistema opioide. Então, como a gente viu naquela imagem que a Natália mostrou, o sistema opioide, ele inibe a neurotransmissão do neurônio de primeira ordem. Então, ele não inibe o neurônio de segunda ordem. Tá bom? Então, foi essa a dúvida? Sim, é porque eu pensei que era o segundo que era inibido, porque aí não chegava a transferir as informações no tálamo, entendeu? No caso, o segundo não é inibido, ele não chega a ser acionado. Então, isso é uma coisa que é engraçado na fisiologia e na neurofisiologia. Na fisiologia em geral, a gente tem que preocupar muito com isso. Então, quando você inibe alguém que vai ativar outro, você não pode falar que está inibindo o outro. Você está só tirando a ativação dele. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você não vai inibir um músculo. Você inibe o motoneurônio que ativaria o músculo. Você está entendendo? Sim, em vez de tipo, a ação final é o caminho que foi inibido. Aí a gente pode usar, por exemplo, desativar. Então, qual neurônio é desativado? Daí a gente poderia ficar em dúvida entre o primeiro e o segundo. Mas inibido é uma ação direta no primeiro, tá bom?
Tá bom, obrigada. Beleza. Tem um outro jeito também, vocês vão ver isso, acho que na aula que vem vocês vão ver. Na aula que vem tem um monte de coisa complexa. O sistema dos núcleos da base é bem complexozinho, mas é bem interessante, porque a gente tem um neurônio que inibe um outro neurônio que inibe um outro. Então, quando você inibe o inibidor, você desinibe o próximo da fila, tá? Então, assim, essas coisas, esses termos, a gente acaba tendo que utilizar o tempo inteiro esse tipo de raciocínio meio torto, meio indireto. Maria Júlia está com a mão levantada, pode falar. Oi, Cris. Eu tenho uma dúvida, na verdade é sobre aquela questão que a outra aluna estava apresentando, só que eu não consigo apresentar porque eu estou pelo celular. Uhum. Será que tudo bem se eu perguntar mesmo sem apresentar? Claro. É porque assim, né, essa questão saiu para mim, meu grupo, eu fiquei bem confusa, porque assim, eu vou falar para você a minha interpretação, que eu sei que está errada, porque você estava explicando aí, só que eu não consegui seguir muito bem esse raciocínio. Tá. O que eu estava pensando aqui, na figura que o estímulo está indo para o neurônio de segunda ordem, tipo assim, isso quer dizer que a informação poderia chegar mais rápido no córtex, porque ele está pulando a etapa do primeiro neurônio, ou está errado isso? Não. Então tá. Então, mas por que você... Ele não estaria pulando o primeiro neurônio. O primeiro então, neurônio... eu fiquei confusa. Tá, vamos tentar. Porque, assim, o que eu interpretei? Como ele não estava chegando no neurônio primário, igual na outra imagem que o estímulo estava indo no primeiro neurônio, que depois passava para o segundo, entendeu? Eu fiquei confusa. Não sei se está dando para entender também meu raciocínio. Tá, mais ou menos, tá? Eu vou tentar entender, vai acompanhando, vai falando comigo aí, tá bom? Tá bom. Espera só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo acesso aqui para poder fazer isso. Ai, tá dando erro. Não vou conseguir desenhar para vocês, porque por algum motivo está dando erro. O duro é que tem coisa que é difícil de explicar sem mostrar, né? Professora, se quiser compartilhar a imagem de novo. Sim, pode ser, mas aí é melhor eu compartilhar aqui para eu mostrar, para eu apontar. Só um minutinho que eu já resolvo isso aqui rapidão. Não, tudo bem. Calma, Cris. Tá tudo bem. Eu odeio quando as coisas começam a dar errado e eu não sei por quê. Se eu sei por quê, a gente resolve. Não sem saber por quê, fica difícil, né? Reiniciar aqui. Bom, então tá. Então vou transmitir outra página para vocês. Eu vou abrir aqui o curso. Eu vou transmitir ele. Ok. Então, deixa eu entrar aqui. Achar as perguntas.
Agora não vou lembrar de onde que eu peguei essas perguntas para vocês, mas não deve ser muito difícil. Dor. Modulação da dor. Pronto. Ah, mas não tem nenhuma com imagem aqui? Agora vai. Essa aqui, certo? Isso. Beleza. Vocês continuam vendo aí? Que ele abriu uma janela nova. Sim, tá dando para ver. Então tá. Então, beleza. Então, olha só. Se você imaginar a entrada do sistema, primeiro, o que acontecer no neurônio de segunda ordem, então qual que é a via? Sai lá do seu corpo, da região que for que ele estiver trazendo informação, pode ser da mão, do pé, de onde for, né? Esse neurônio de primeira ordem. O corpo celular dele está localizado lá no gânglio da raiz dorsal, então o axônio dele parte lá da periferia, tem o campo receptivo dele, né? E a informação vai ser levada através de potenciais de ação para o sistema nervoso central. Então, o que nós estamos vendo aqui é quando a informação chega no sistema nervoso central através do axônio do neurônio de primeira ordem, que é acionado por informações nociceptivas, no caso, informações dolorosas, tá bom? Então, esse cara está sendo acionado. Não importa quem acione o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, se ele for ativado, a velocidade com que ele vai conduzir informações nunca vai mudar. O axônio dele tem uma espessura, o axônio dele tem uma dada mielinização, e a espessura do axônio e a quantidade de mielinização que define qual a velocidade de condução dele. Então, a velocidade de condução do axônio desse neurônio não muda, né? Então, uma vez ativado, a informação vai levar exatamente um dado tempo para chegar lá no tálamo e depois do tálamo ser transferida para o córtex, tá bom? Então, o que acontece aqui? A gente tem, na situação normal, na situação do dia a dia, sem opioide entrar na história, tá? O neurônio de primeira ordem vai liberar neurotransmissores aqui, que vão ativar o neurônio de segunda ordem, que vai mandar essa informação lá para o tálamo contralateral. Lembra que esse axônio aqui, ele cruza de lado, e aí ele sobe pela via anterolateral até chegar no tálamo, né? E do tálamo para o córtex, tá? Você recebeu a informação no córtex, você tem consciência do que está sendo... do que está acontecendo no seu corpo, né? Que veio por esse caminho, por essa via rotulada. Então, digamos que você, sei lá, fechou a porta do carro na sua mão. Tá doendo seus dedos, certo? Então, o que a gente faz automaticamente? Começa a fazer uma massagem nos dedos que estão doendo, né? Ou mexer a mão. O que mexer a mão e fazer uma massagem fazem com isso? Estimulam vários outros receptores aqui da região que não são nociceptores, né? Então, vão ser receptores táteis, vão ser receptores de temperatura, o que for, de movimento, mas não são nociceptores. Então, quando você faz isso, quando você passa a mão em um lugar que está doendo, quando você faz uma massagem, você está estimulando outros neurônios não nociceptivos. Esses outros neurônios não nociceptivos é que vão ativar esse interneurônio local, que é um interneurônio inibitório. Então, vamos lá. Você ativou esse cara e logo em seguida, ao mesmo tempo que ele ainda está ativado, você ainda está com dor. Quer dizer que você não ativou e parou de ativar. Você ativou e por algum motivo continua ativando. Então, seria como uma ativação tônica desse neurônio, né? Lembra do fásico e do tônico? No caso desse nociceptor, nós estamos falando de ativação tônica, né? Então, ele está lá disparando, a dor está presente. Em cima desse disparo, você está chegando aqui com uma outra informação que não tem característica dolorosa. Então, lembra, vai ter um neurônio de primeira ordem, digamos que do tato.
Esse neurônio também vai entrar aqui, a informação dele na medula espinhal, e ele vai mandar o axônio dele lá pela coluna dorsal, lá para o tronco encefálico, onde vai passar para o neurônio de segunda ordem, que vai cruzar a via, né? Então, veja bem, além de fazer isso, o axônio dele solta uma ramificação. Então, essa ramificação do axônio do neurônio não nociceptivo vai ativar esse interneurônio local. Então, esse interneurônio local, ao mesmo tempo que o nosso receptor está disparando continuamente, ativando o neurônio de segunda ordem da via da dor, o interneurônio local também está sendo agora, que você começou a fazer outro estímulo, acionado, e está liberando o neurotransmissor inibitório sobre o neurônio de segunda ordem da via da dor. Então, esse neurônio aqui, agora, ao invés de ter só uma informação ative, alguma coisa está provocando dor, alguma coisa está causando lesão na sua mão, onde quer que seja, ao mesmo tempo tem esse cara aqui, ó, não precisa ativar tão forte, não. Tá tendo uma massagem lá para te inibir, tá? Então, não muda a velocidade de condução das informações aqui. O que muda é a intensidade de ativação. Se essa estimulação não nociceptiva for super intensa, você até em alguns momentos consegue inibir completamente ou agir de forma... Meu Deus, como é que eu falo isso? Consegue sobrepor completamente a força de ativação do neurônio de primeira ordem da via nociceptiva. Então, vai ter momentos que você até para de sentir dor, porque a ativação desse interneurônio é tão intensa que esse neurônio de segunda ordem acaba não chegando no limiar de ativação dele. Entenderam? Mas vai ter momentos em que não, porque esse cara continua disparando, vai ter momentos em que essa inibição não é tão forte e você sente dor sim, porque o neurônio de segunda ordem atinge o limiar de ativação. Então, se atinge o limiar de ativação, ele ativa e informa dor, né? Agora, veja bem, atingir o limiar de ativação não é tudo. Nós temos, como você diversos graus de frequência de potenciais de ação gerado. Então, às vezes, essa inibição é suficiente para que, apesar desse neurônio de segunda ordem atingir o seu limiar, ele vai ultrapassar pouco. Então, a frequência de ativação dele pode estar reduzida. Então, você reduz a sensação de dor, tá? Então, a gente tem 3 possibilidades. Uma, se esse cara está acionado junto com esse. Né? Se ele não está acionado junto com esse, você sente a dor na máxima intensidade, porque você não está interferindo nessa via. Se ele está acionado ao mesmo tempo, você pode reduzir, não ter força suficiente para reduzir de forma significativa o nível de ativação, a frequência de potenciais de ação, e aí você não sente muita diferença. Você pode ter uma força suficiente para reduzir frequência de potenciais de ação do neurônio de segunda ordem, e aí você tem a sensação reduzida da dor, ou ele pode ter uma força tal, né, uma intensidade de ativação tal, que ele vai inibir efetivamente o neurônio de segunda ordem e você para momentaneamente de sentir dor, tá? Então, de novo, não tem interferência em velocidade de informação, tem interferência em intensidade de informação. E essa intensidade de informação vai depender da relação somatória aqui de uma ação excitatória, que vem do neurônio nociceptivo de primeira ordem, e uma ação inibitória, que vem de um interneurônio local, que foi ativado por neurônios sensitivos não nociceptivos. Deu para entender essa primeira parte? Deu. Nossa, deu muito. Esclareceu muito minha cabeça. Ótimo. Então, no segundo exemplo, esse interneurônio inibitório não é esse cara, é outro cara. É um interneurônio inibitório, na verdade, que é ativado pelo sistema opioide. Então, ele sofre ativação não por neurônios que estão vindo da periferia, que não são nociceptivos, mas ele sofre ativação por neurônios que estão lá no tronco encefálico, que fazem parte de uma circuitaria de detecção de estresse, tá? Então, lembra que eu falei? O sistema opioide,
ele está relacionado com o estresse, seja ele físico, seja ele emocional, né? Então, quando você está com o estresse aumentado, você aumenta o nível de ativação opioide. Então, olha só, quando você ativa esse neurônio, esse interneurônio inibitório, ou esse interneurônio opioide, a gente pode chamá-lo assim, tá? O que ele vai fazer? Ele vai liberar neurotransmissor aqui no terminal do neurônio de primeira ordem, da via da dor. O que esse neuromodulador, a gente pode até chamar? O que essa substância liberada aqui, pode ser uma encefalina, uma endorfina, o que ela está fazendo aqui? Ela está agora impedindo que canais de cálcio se abram no terminal desse neurônio. Se vocês se lembram como a neurotransmissão acontece, então você chega ao potencial de ação, canais de cálcio dependentes de voltagem se abrem, entra cálcio no terminal pré-sináptico, por isso as vesículas vão se fundir, o neurotransmissor vai ser liberado e aí sim ele pode afetar a função do próximo neurônio da via. Então, se você tem aqui uma substância que faz com que canais de cálcio dependentes de voltagem não se abram, mesmo que esse neurônio de primeira ordem esteja ativado de forma intensa, não adianta, porque se não entra cálcio no neurônio pré-sináptico, não tem liberação de neurotransmissor. Então, funcionalmente, o que esse interneurônio opioide está fazendo aqui é cortar a chegada de informação nociceptiva para o seu sistema nervoso central, certo? Então, você não ativa o neurônio de segunda ordem. Se você não ativa o neurônio de segunda ordem, não tem como você ter consciência de dor. Então, você pode estar com uma lesão periférica importante, mas você não está sentindo literalmente dor, porque essa informação não está chegando no seu córtex, né? Porque o neurônio de segunda ordem não foi ativado. Entenderam? Entendi, Cris. Nossa, obrigada. Ótimo. Agora sim, porque, nossa, eu fiquei muito confusa e aí a gente acabou errando a questão. Só que foi porque ninguém conseguiu, assim, compreender direitinho o que a imagem estava querendo dizer. Cada uma estava imaginando uma coisa, mas agora já entendi. Obrigada, viu? Então, tem coisas, gente, e isso eu acho, honestamente, eu acho super frutífero. Eu não fico preocupada com isso. É por isso que a gente tem esse momento de aula síncrona para conversar, porque vai ter vários pontos da matéria que não vai dar para ficar claro no vídeo mesmo. Não tem como. A gente precisa estar junto, conversando no bate e volta, né? Então, assim, tem coisas que, para mim, como professora, que está estudando isso há séculos, são tão óbvias que eu esqueço que preciso explicar em detalhes. E isso é bom, porque na hora que a gente está conversando, essas dúvidas são trazidas à tona e vocês aprendem com mais força do que vocês aprenderiam se eu só estivesse dando uma aula aqui, tá bom? Então, isso é legal. Pessoal, sistema opioide clareou? Eu acredito que sim, clareou bem. Ótimo. Agora, tem uma questão que eu não sei se está em vídeo, sempre eu coloco, que é se você fosse atacado por um leão, apareceu essa questão para vocês? No meu grupo, Para mim, acho que sim. Eu não tive essa, não. Se você for atacado por um leão, você for comido por um leão, se ele arrancar o seu braço, você não vai sentir dor. Geralmente eu boto essa pergunta e pergunto se isso é verdade ou falso. O que vocês acham? Eu acho que é verdade. Também Ótimo. acho. É verdade porque é um estresse intenso, tanto emocional quanto físico, então você vai acionar o sistema opioide massivamente e a pessoa vai estar literalmente anestesiada. E existem vários casos anedóticos, né, que a gente fala, eu quebrei o braço e só percebi quando eu fui tentar mexer ele, não consegui mexer. Eu só percebi quando eu olhei e minha mão estava totalmente virada. Vocês já ouviram falar esse tipo de coisa? Aconteceu com vocês? Não é aquele negócio que as pessoas falam, né, popularmente de você tá em choque e aí que você não sente dor. Você está em choque, ou quando você está num evento esportivo, que você está quente, você torce o pé, consegue continuar jogando, né? Quando chega em casa, aquele pé totalmente inchado e dolorido. Aconteceu comigo isso. Eu estava treinando, aí eu quebrei o cóccix
E aí eu não tava doendo. Aí quando eu tava muito quente, né, adrenalina e tal. E aí quando esfriou o sangue, eu tive que ficar 2 semanas sem treinar, porque eu não conseguia nem andar direito. Então, o quente é o estresse. É um estresse em média intensidade físico, né? Que, assim, queira ou não, gente, quando a gente fala de estresse, o que é não estresse? Não estresse é você estar, acho que, dormindo ou no pós-prandial. Você acordar já é um estresse para o seu organismo, tanto que o nível de cortisol aumenta quando você acorda, né? Então, todos esses eventos que têm relação com o estresse, eles vão ter relação também com o sistema opioide. O nosso sistema nervoso, o sistema opioide não é só elencado, só ativado quando você está num estresse intenso. Ele vai ser ativado proporcionalmente ao nível de estresse, mas ele tem um nível de ativação basal se você está em qualquer nível basal de estresse. Você está acordado, você tem um nível de ativação basal opioide, entenderam? Então, e é engraçado a diferença entre dor e dor, nocicepção e dor, porque no caso, por exemplo, quando vamos dizer que você quebrou o braço, então seu braço está dobrado aqui bem no meio, onde não devia dobrar, né? Está caído. E você não está sentindo dor. Quando você olha para aquele braço naquele formato, você entra em pânico. Então, é uma sensação negativa, emocional, intensa, que às vezes é até confundida com dor, porque a dor e as sensações negativas emocionais estão ali, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes confunde dor com emoção negativa, porque são processos muito variados, certo? Então, a dor, de fato, a pessoa pode não estar sentindo, mas ela vai começar a chorar, vai começar a gritar, porque vai estar em pânico, porque está vendo que uma coisa está muito errada e vai ter aquela sensação negativa, tá bom? Pode falar, Olga. Nessa última parte que a senhora falou, digamos assim, como as informações elas se complementam, na questão da dor, eu lembro numa aula que você gravou, que tinha um teste, que você colocava 2 pontos na mão, e aí você sentia as 2 pressões, e no braço você sentia um. Mas se você visse, colocando os 2, o córtex ia completar a informação. Sim. Sim. Isso aí é até uma prova do quanto quando a gente fala assim, não, porque tal parte faz isso, tal parte faz aquilo. A gente vai ter uma aula onde vocês vão ver, olha, essa área faz isso, essa área faz aquilo, mas em momento nenhum, elas estão ativadas sozinhas. Todos os neurônios estão fazendo, direta ou indiretamente, um acaba comunicando com o outro. Então, o processamento da informação que a gente fala, que é o raciocínio, a parte cognitiva, até a parte emocional, essa execução funcional do sistema nervoso é totalmente integrada. Então, tem um negócio legal de fala, onde o pessoal faz P, 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 B, 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 B. E se a pessoa está fazendo assim, o movimento na boca é igualzinho. Então, você pode começar a se confundir sobre o que está acontecendo, sabe? Você muda um pouquinho, a pessoa ouve outra coisa. Então, assim, é tudo integrado. O sistema nervoso não está fazendo uma coisa isolada da outra. E tem alguns pacientes que começam a fazer porque tem uma separação física que é feita mecanicamente por neurocirurgião. Mas aí a gente vai discutir isso mais para frente, tá bom? A próxima que está na fila de levantar a mão é a Isabela. Depois vem a Letícia. Com a conversa dessa reação, entre aspas, retardada da dor ou do espanto, eu lembrei muito daquelas cenas de filmes de terror, muito trash, que às vezes vê, que corta a perna do cara e ele não percebe, ele só grita quando ele vê. Eu achava que isso era mentira, que era tipo uma encenação exagerada, mas então tem um porquê, né? Não, isso é totalmente real, assim. E é muito interessante, né? E assim, isso me conforta, honestamente. Porque eu penso, nossa, se algum dia for acontecer alguma coisa trágica comigo, pelo menos eu sei que sofrimento físico eu não vou ter. Posso ter até um sofrimento
emocional, mas o físico eu sei que eu vou estar protegida. Espero, né? A Letícia, pode falar. Depois é a Natália. Professora, sabe aquele filme 27 Horas, eu acho? Eu não sei qual filme que é, mas é um filme, é alguma coisa assim, é um filme que o cara ele corta a própria mão. Que ele tá dentro de uma caverna e aí a mão dele fica presa e ele corta a própria mão. E como que ele consegue fazer isso? Tipo, porque ele tá tão adrenalizado assim que ele não sente a dor, ele. Entende a pergunta? Não é. Entendo. Então, é baseado numa história real, né? É, isso. Eu, assim, de novo, você tem modos de funcionamento do seu sistema nervoso. Então, a gente tem esse modo que a gente conhece, né? Essa realidade que a gente conhece é um modo de funcionamento que não é o modo do pânico. Porque quando você entra num modo pânico, quando você entra num modo de alerta extremo, desculpa, você nem raciocina, você só faz, tá? Tanto que depois, muitas vezes a pessoa não lembra o que aconteceu. Então, esse modo super alerta, ele é um modo de sobrevivência. Ele te faz executar ações automáticas, sem raciocinar, de forma que você sobreviva. Então, eu acredito que numa situação dessa, chega a um ponto que o sistema nervoso dele, nem o sistema nervoso dele compreendeu, ou é isso ou a morte, entendeu? Então, quanto de dor ele sentiu, quanto ele estava consciente executando aquilo, porque o cara saiu daquela situação depois de um tempo que ele foi entender o que aconteceu, escreveu o livro que baseou o filme, entendeu? Então, talvez nem ele mesmo tenha ideia de em que estado ele estava naquele momento, né? Nem as lembranças que ele traz vão ser lembranças totalmente que sofreram interferência desse modo de sobrevivência, de permanecer a existência. Então, eu não sei te dizer e eu não sei nem se ele saberia te dizer. Entendi. Entendeu? Entendi. Já vou para você, Natália. Tem gente escrevendo coisa aqui, vamos ver o que o pessoal está comentando. Pergunta. Então, deixa a Natália falar, e aí a gente vai para o que está perguntado no chat, e depois a gente volta para as mãos levantadas, se for o caso, tá? Então, pode falar. Fui eu que postei essa questão. Se tiver acabado sobre sistema opioide portão da dor, essa é uma questão sobre lesão, que, sinceramente, eu e meu grupo, a gente nem sabia por onde começar, a gente ficou bem confuso. Não, pode ficar tranquila. Lesão, eu nem vou. Vamos falar sobre lesão, então? Outras dúvidas que sejam simples ou a gente pode entrar na lesão? Eu acho que é uma dúvida mais simples, que é que, tipo assim, você já falou, tipo, já ensinou, não é o da lesão que você vai falar semana que vem. É sobre a questão daquela da pressão ocular, que eu achei que era uma questão super simples, eu lembro de ter estudado com você no terceiro período, que eu lembro que era a pressão ocular que a gente ativava alguns mecânico mesmo, e dava para ver as estrelinhas lá. Só que na questão, você colocou que, tipo assim, ativava os neurônios mecânicos de delírio. Aí eu achei assim que foram duas questões. A outra que eu marquei, ela parecia ser menos drástica do que o delírio. E aí acabou que a gente errou. Aí eu queria entender que delírio que é esse, assim, que você quis dizer. Não é para ter tido delírio, não. Isso aí, não. Eu posso ter escrito isso, mas meio que fazendo uma brincadeira com vocês. Não tem receptor. Não, então, na verdade, eu acho que achei que essa questão tava... Mas eu sei que eu errei essa questão do... essa questão eu também queria saber a resposta, porque eu errei e eu não sei a resposta certa. O que é, então, a resposta? Se não era que eu marquei. Peraí, deixa eu achar aqui. Natália vai ficar brava comigo. Natália, eu prometo que eu entro em questão de lesão logo depois que eu ver qual que é o problema aqui, tá bom? Receptores sensoriais aqui.
Não tinha imagem, não, né? Não. E eu fiquei chateadíssima, porque eu lembro disso do terceiro período e eu errei. Calma. Não, aqui tá com muito... Vou tirar isso aqui. É bom que enquanto a gente está conversando sobre essas outras questões, eu já reiniciei aqui o tablet para ver se eu consigo, porque lesão sem desenhar, vou falar que é uma tarefa para gigante. Eu sou gigante só em tamanho, então, peraí. Não ia dar certo, não ia funcionar, não. Ai, onde vai estar essa questão? Deve ser linha rotulada, né? É de linha rotulada. É de linha rotulada, então nós estamos falando de... Deixa eu ver se está aqui. Campo receptivo, homúnculo, via rotulada. Aqui, vai estar aqui. Então, não, eu quero visualizar essa questão, pessoa. Tá, faz de conta que eu vou editar, né? Então lá, por que ao apertarmos fortemente um olho, vemos luzes que não existem no ambiente? Essa aqui? Essa mesmo. Selecione a alternativa que melhor descreve o fenômeno. Aí, quais são as alternativas? A pressão intraocular aumentada, é que isso aqui... Vocês continuam vendo aí? Sim. A sua tela, né? Sim, sim. Deixa eu voltar, porque aí eu mudei aqui o negócio. Aqui, consegui. Pronto. A pressão intraocular aumentada provoca danos na retina que são vistos como luz. Não é o caso, que você está falando só de apertar o olho fortemente, não é uma, sei lá, alteração contínua da pressão intraocular. Mas então, nesse caso aí, o que me deu foi justamente isso. Danos na retina é realmente uma coisa muito grosseira. Não tô acabando com a minha retina. Só que assim, tudo que a gente viu sobre isso e que eu lembrava sobre isso era isso. Tinha a ver com a retina, a ver com a pressão intraocular. Para mim foi a que mais pareceu. Então, vamos ver as outras para ver se não tem uma melhor que essa, tá? Os olhos são transdutores de luz, portanto, é só luz que conseguem transduzir. É errado, porque, na verdade, isso daí está sendo um estímulo mecânico e está havendo transdução, entre aspas, né? Apertar os olhos aciona mecanismos neurais responsáveis por delírios. Está errado, isso aqui foi meio no sentido de piada para vocês, tá bom? O córtex interpreta informações provindas dos olhos como luz. É isso aqui. Então, a gente está falando de via rotulada. Lembra que você tem o que vem por exemplo, se você tem qualquer informação, chega no seu córtex somatosensorial primário, que naquela área que recebe informação de calor na ponta do seu dedo indicador, não importa o que chegou, o que fez aquilo lá ser acionado, você vai sentir calor na ponta do seu dedo indicador. Entendeu? Pode ter sido um calor real, você colocou o seu dedo perto de uma vela, ou pode ter sido eu que abri sua cabeça e comecei a cutucar o córtex certo para isso. Mas se alguma coisa acionou aquele córtex, é aquilo que você vai ter consciência de ter acontecido.
mesmo que não tenha. Entendi. O que eu entendi. Tanto que essa questão, essa opção aí, a gente falou assim, tá, beleza, tá certo, mas o que isso tem a ver com... A gente achou que foi só uma informação mesmo. Acho que foi um problema realmente de interpretação da questão que a gente teve. Tá bom. Entendi, Mas vocês obrigada. entenderam isso? Que é exatamente, por exemplo, a base de você pensar em membros fantasmas, esse tipo de coisa, tá bom? Sim, faz sentido. Foi um problema que teve mesmo de interpretação e a gente não chegou a esse ponto. Obrigada. Então tá bom, beleza. Bom, podemos ir para lesões, pessoal? Vou tentar de novo acessar o Jamboard aqui para ver se eu consigo. Ô, Cris, qualquer coisa, vê se você não consegue abrir o Paint. E aí você consegue transmitir ele, às vezes, se você não conseguir abrir essa luzinha. É uma opção. Tá, eu vou tentar. Sabe por quê? Porque se eu tentar desenhar com o computador e o mouse, não sai nada, sai um monte de rabisco. Aqui eu tô com o tablet conectado no Jamboard, entendeu? Ah, tá. Não sabia. Então, assim, é só por isso que eu consigo fazer desenho ruim. Tá? Aqui, ó. Acho que eu consegui agora. Então, o de hoje é 8 de outubro, tá aqui. Beleza. Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Então, sistema nervoso, né? Você tem... Acho que eu não tô vendo. Acho que não tá transmitindo. Né? Obrigada, gente. Aí, vocês vão ver agora. Desculpe. Tá vendo agora? Sim. Então, aqui, ó, vamos dizer que isso aqui seja o seu córtex, tá? Um lado do seu córtex. Então, aqui vamos dizer que aqui é o lobo parietal, aqui é o seu lobo temporal, isso aqui é o corpo caloso, aqui a gente tem tálamo, tronco encefálico, eu cortei o sistema nervoso e estou vendo ele de frente, aqui teria o outro lado, ó. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Quando você tem consciência de uma informação sensorial. Gente, aconteceu um negócio outro dia, eu quero chamar atenção para isso agora que eu estou lembrando. Tomar muito cuidado com quando é sensorial, quando é motor, tá bom? Porque às vezes eu pergunto uma coisa motora, tá na questão que é motor, a pessoa raciocina o sensorial e aí ferra tudo. Então, prestar atenção quando é isso. Então, essa aula de sensorial, vou falar de sensorial, tá bom? Então, tá. Então, nós estamos lá no parietal anterior, porque é lá no parietal anterior que fica nosso córtex somatosensorial primário. Então, aqui no córtex é onde chegam as informações do seu corpo. Tá bom? Aí, o que acontece? Acontece que eu posso ter, por exemplo, exatamente aqui, nesse ponto, vão estar as células que têm a recepção da informação do seu nariz. Tá bom? Então, se alguma coisa acontece na ponta do seu nariz, essa informação, ela é conduzida para cá, e quando chega nessa região, especificamente quando esses neurônios são acionados, é quando você percebe que alguma coisa aconteceu no seu nariz. Tudo bem até aí? Então, o que a gente tem que pensar é que toda a via tem que ser acionada até chegar aqui. Ou vai ser uma sensação fantasma. Se alguma outra coisa ativar isso aqui, não vai ser porque o nariz foi ativado. Mas vamos esquecer isso. Então, pensa, a gente tem o neurônio de primeira ordem, que está saindo daqui do nariz. Então, o campo receptivo dele está aqui no nariz. Ele vai entrar lá no sistema nervoso central, passou essa informação para um neurônio de segunda ordem,
esse neurônio cruzou a informação, foi no tálamo, passou a informação para o neurônio de terceira ordem, esse neurônio de terceira ordem mandou o axônio dele para neurônios que ficam, vou fazer essa triangular, que são os neurônios piramidais do córtex. Um neurônio que fica lá no córtex e é, de novo, aqui que você percebe que a coisa aconteceu. Qualquer coisa que por qualquer motivo interrompa, corte, lese esses neurônios, vai fazer com que a informação não chegue aqui. Então, pode ser uma lesão no nervo periférico, pode ser uma lesão na raiz dorsal que está levando aquela informação, pode ser uma lesão em uma via que está passando lá pelo sistema nervoso, pode ser uma lesão lá no, como é que chama? Na cápsula interna, onde está indo a informação do tálamo para o córtex, tá? Mas se pegar essa via, pode ser até uma lesão em substância cinzenta que mata esse neurônio aqui, ou aqui, que seja. Se pegar essa via, a informação não consegue chegar. Ela tem que percorrer todo esse caminho para você ter consciência de que alguma coisa aconteceu. Tudo bem até aí? Então, quando eu falo de lesões, eu quero que você saiba por onde passa a informação no sistema nervoso central. Porque se você sabe qual é a via, qual é o caminho, e eu sinto muito dizer, isso é uma das coisas mais difíceis de neurociência, mas também é uma das coisas que se exige de alguma pessoa que fala que sabe neurociência, ela tem que saber vir, tá? Então, você, pelo menos as vias básicas, né? Então, você sabendo por onde passam os axônios dos neurônios, você sabe qual que é a função perdida em decorrência de uma lesão. Serve para todo tipo de lesão. Eu estou falando aqui de uma sensação somática, mas pode ser para tudo quanto é tipo de função, certo? Então, vamos pensar na questão aqui, que foi a Natália que mandou? Foi a Natália. Olha só. Não, o que tem jogos mortais? Depois eu vou voltar aqui. Avalie as consequências descritas e selecione a melhor alternativa. Lesão em C5. Então, você tem uma lesão em C5. O que é C5? C5 é o nível, cervical número 5, tá? Afetando a via espinotalâmica. Lesão em C5, afetando a via coluna dorsal lemínico medial. Qual que é a pergunta aqui? Lá na medula espinhal, no nível C5, passam axônios da via espinotalâmica? Passam axônios da via coluna dorsal lemínico medial? Então, vamos pensar como seria uma representação gráfica desse nível da coluna, da medula espinhal. Então, vou tentar fazer aqui alguma coisa assim. Na verdade, deixa eu apagar aqui. Tem muita... Nesse nível já tem muita substância branca, vou tentar fazer um pouquinho menor aqui a substância cinzenta, porque tem muita substância branca passando por ali. Aqui é o canal medular. Aqui, raiz ventral. Raiz dorsal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as colunas dorsais, que são divididas em uma região mais medial. Então, aqui é a coluna dorsal, tá? Então, a região mais medial da coluna dorsal traz os fascículos gráceis. O fascículo gráceo do lado direito, o fascículo gráceo do lado esquerdo.
se a gente pensar na região mais lateral da coluna dorsal, passa o fascículo cuneatus ou cuneiforme, né? Então, o que o fascículo grácil leva de informação? O fascículo grácil, ele carrega a informação que veio dos membros inferiores. Tá? O fascículo cuneato, cuneiforme, carrega a informação que está vindo dos membros superiores. Então, olha só, por que a informação de membro inferior está passando aqui? Porque se você pensar, a medula espinhal, ela é longa, certo? Então, lá do seu pé, veio uma informação, entrou aqui pela região sacral da medula espinhal e subiu ao longo de toda a medula espinhal para poder chegar lá no tálamo para ir para o córtex. Na verdade, desculpa. Para chegar no tronco, do tronco para o tálamo, do tálamo para o córtex. Certo? Então, passa por aqui, pela região mais próxima do crânio da medula espinhal? Passa. Passa por aqui e passa por lá por baixo também. Ele vai passar por toda a coluna vertebral, a medula espinhal, tá? Então, sim, tem informação de membro inferior passando lá em C5, tá bom? O que mais está passando em C5? Não só essas informações mais específicas, né? Como também informações dolorosas e térmicas, e também de tato não discriminativo, que ficam por aqui, nessa região anterolateral. Também, tanto dos membros inferiores como superiores, está passando por aqui, porque o que era de membro inferior já entrou e está subindo, o que era de membro superior está entrando por aí, está subindo também. Tudo bem até aí? Me dá um sinal. Sim, professora. Ótimo. Então, 3, lesão em T10, afetando a via espinotalâmica, e 4, lesão em T10, afetando a via coluna dorsal e menisco medial. Beleza. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui, tanto em C5 como em T10. Só que em T10 só tem informação de membros inferiores, não tem informação de membros superiores, né? Porque a informação de membro superior entra depois lá no sistema nervoso, tá bom? Bom, então a gente tem 1, 2, 3 e 4. A gente está falando de perda bilateral de sensações táteis e dolorosas da cintura para baixo. Então, veja bem, se a gente está perdendo bilateralmente sensações tanto táteis como dolorosas, eu estou falando tanto da via espinotalâmica quanto da via coluna dorsal e menisco medial, e é uma lesão que afetou o sistema nervoso em ambos os lados, porque eu estou perdendo informação tátil e dolorosa bilateralmente. Só que eu estou falando só da cintura para baixo, certo? Então, se eu estou falando só da cintura para baixo, eu não posso pensar em região cervical, tá? Se é uma lesão ampla, a região cervical deveria afetar meus membros superiores também. Então, estariam corretos os itens 3 e 4. Então, 3 e 4. Essa seria a resposta correta. Faz sentido para vocês? Professora, essas áreas C5, T10 tem a ver com os dermátomos, né? Isso, exatamente. Então, lembra, a gente tem alguns dermátomos que são chaves aí. C5 é um bom dermátomo para falar de lesão, porque a gente está afetando do pescoço para baixo, só que a gente não está afetando a respiração, tá? Se for uma lesão de toda a extensão aqui da medula espinhal, a gente não vai pegar
o comando motor para os músculos que controlam a caixa torácica. Então, a gente não tem a lesão, a respiração afetada. Se a gente começar a subir para C4 e principalmente C3, aí a gente começa a afetar a respiração. Então, eu evito. O máximo que eu faço é C4, que aí afeta só parcialmente a respiração. C3 a gente nunca usa, tá? Mas a gente tenta sempre lembrar de usar C5 para não ter questionamento quanto à respiração da pessoa. E T10 e T12 também são níveis interessantes porque eles têm relação com cintura e umbigo, tá? Então, do umbigo para baixo, da cintura para baixo, T12, na verdade, é mais para as pernas mesmo, mas T10 geralmente é nível do umbigo. Então, quando a gente pensa em cintura para baixo, a gente está mencionando T10 ou até T12, no máximo. Tá bom? Então, são níveis chaves da medula espinhal. Então, veja bem, deixa eu colocar mais uma informação aqui. Vocês precisam ter em vista o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo representar isso. Então, eu vou colocar a medula espinhal deitada. Então, a pessoa está deitada com as costas para cima, tá? Então, o que eu tenho? Aqui eu vou ter o cérebro da pessoa, com as outras estruturas encefálicas, tal. E aí, vou exagerar o tamanho, eu tenho aqui a medula espinhal, tá bom? Com os diversos níveis dela. Então, tem uma área cervical, uma área torácica, uma área lombar e uma área sacral. Ficou horrível a distribuição proporcional disso aqui, mas tudo bem. Me perdoa nesse sentido, tá? Então, para cá, isso aqui eu tô falando de raízes dorsais, porque se a gente for pensar na coluna vertebral, na verdade, como os ossos continuam crescendo depois que o sistema nervoso já parou de crescer, tem um desvio, tá? Então, por exemplo, por exemplo, a gente teria da parte cervical, se a gente pegar aqui os níveis da coluna vertebral, ela poderia estar chegando aqui, por exemplo, torácica mais para baixo, lombar mais ainda. Então, o que acontece é que o nervo, ele entra por um nível, e aí ele dá uma subidinha antes de chegar no nível dele mesmo na medula espinhal, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, para cada nível, então cervical 3, 4, 5, tá? Eu teria 3 entradas aqui de raízes dorsais, 3 saídas de raízes ventrais. Tá bom? Então, o que acontece? Deixa eu fazer uma aproximação disso aqui. Então, se eu estou pensando aqui, eu vou ter raízes dorsais entrando, aqui ao longo, aqui seria mais ou menos a linha média, em vários níveis. Tenho raízes ventrais saindo em vários níveis, tá? E isso aqui é uma estrutura tubular, então eu vou ter essa substância cinzenta contínua ao longo da medula espinhal, tá bom? Então, você tem que ter noção, meio tridimensional, deixa eu trocar de cor para ficar um pouco menos confuso, de que, por exemplo, um neurônio periférico, o axônio dele vai entrar por aqui, aí ele vai se colocar onde quer que seja, e ele vai seguir por aqui. Então, uma lesão pode pegar esse axônio aqui em cima. Ou pode pegar esse axônio aqui no meio. Agora, se a lesão for aqui embaixo, não afeta esse axônio, porque ele entrou na medula espinhal depois. Então, quando eu falo que já entrou e está subindo, ou ainda não entrou, eu estou querendo dizer isso. Aqui é a cabeça, tá?
o axônio, ele se coloca na medula, vem do nervo, né? Se coloca na medula espinhal, aciona qualquer que seja a via que tem que acionar, ou continua nela, e aí sobe. Então, se a lesão for inferior à entrada dessa informação, ela não vai afetar essa informação, porque esse neurônio fica intacto. Mas se for no nível ou superior a ela, aí começa a afetar. E se você corta uma região onde esse axônio estava passando, esse neurônio não consegue mandar a informação dele para cima. Então, ó, quando a gente pensa, a gente pode pensar, por exemplo, em... eu estou em C5, então eu tenho uma lesão que tem essa cara aqui. Peguei metade, hemissecção medular. Peguei metade da medula espinhal lá em C5. O que eu preciso que vocês saibam é quem estava passando aqui. Então, olha, quem estava passando nessa região aqui? Aqui nessa região estava passando, aqui é a coluna dorsal, pegou o fascículo grácil e cuneatus, então aqui estava passando toda a informação somatossensitiva, discriminativa, tá? Tanto do braço, como da perna, como do tronco, né? E é ipsilateral, por quê? Porque esses neurônios, o axônio deles entrou e estava subindo por aqui antes de cruzar a informação. A informação é cruzada só lá no tronco encefálico. Então, se eu tenho uma lesão dessa região, eu vou perder sensações de tato, discriminativo, de todo o corpo, porque está em C5, vai pegar todo mundo de todo o corpo, do mesmo lado da lesão. Então, a gente chama isso de ipsilateral. Tá fazendo sentido para vocês? Tudo que é axônio de neurônio, que estava trazendo informação de tato discriminativo, de todo o corpo estava passando por ali, do mesmo lado. Então, se você cortou eles, cortou cabo. Se você pegar uma lâmpada na sua casa e cortar cabo, você interrompe a passagem de energia elétrica. Exatamente a mesma coisa que acontece no sistema nervoso. Cortou o cabo, não passa potencial de ação, não leva informação. Agora, ainda focando no sistema somatosensorial. E cortei também essa região por aqui, ó. E agora? O que eu vou perder? Então, beleza. A gente está falando de sensação, de dor, temperatura, tato não discriminativo. De que região? Nós estamos em C5, então é do corpo todo. Todo mundo estava passando por ali. Já tinha entrado, estava passando por ali. De que lado? Contralateral? Exato, do lado oposto da lesão. Por quê? Entrou por aqui, entrou por aqui, passou para o neurônio de segunda ordem, e aí ele estava subindo por aqui. Então, qual via eu cortei? A via que estava levando informação do lado oposto. Então, do lado oposto à lesão, que a gente chama de contralateral. Então, uma pessoa que tem uma lesão assim, uma hemissecção medular, em C5, esquecendo a parte motora, que vai ser afetada também, que vocês ainda não estudaram,
vai ter uma sensação de estar anestesiada em relação a toque do mesmo lado da lesão. Então, se aqui é esquerdo e aqui é direito, deixa eu mudar a cor daqui. Se aqui é esquerdo e ali é direito, a gente vai ter aquela sensação de não conseguir sentir tato no corpo inteiro do lado esquerdo, mas do lado esquerdo ela ainda sente dor. Por quê? Porque as informações estavam entrando, cruzando e subindo por aqui, ó. Aqui não teve lesão. Se a gente voltar nesse esquema aqui que eu fiz, olha só, a informação, eu tô tendo uma lesão, então vou fazer um esquema aqui, ó. Eu cortar isso aqui no meio e eu tô com uma lesão desse lado, vai, para facilitar a vida. Então, ó, a informação entrou por aqui, por exemplo, passou para o neurônio de segunda ordem, o neurônio mandou o axônio dele por aqui e ele estava indo, ó, passando por onde não teve lesão. Então, toda a informação que entrou na medula espinhal antes do nível que está havendo a lesão é preservada, porque a via, os cabos estão preservados. Então, no lado oposto à lesão, no lado direito do corpo da pessoa, a pessoa não sente dor mais, mas ela tem toda a percepção do tato discriminativo. Você pode, se você der um beliscão, ela não vai estar nem aí para você. Por outro lado, do lado esquerdo dela, ela nem vai sentir direito você pegar nela, mas a dor do beliscão ela sente. Entendem? Como é que estamos nesse sentido agora, depois dessa explicação? Eu acho que tá indo. É muito detalhe, né? Mas tá dando para pegar a ideia geral. Você tem que entender que é o seguinte, é como se fosse você estivesse conectando centrais elétricas com quartos da sua casa. Os cabos passam por algum lugar. Se cortar cabo, perde a informação. Não acende luz em lado nenhum. Mas só não acende luz dos cabos que foram cortados. Tá bom? Aí, por exemplo, se a lesão, lembra, a informação cruza, então, e todos cruzam, então toda a informação que vem do lado direito do corpo, não importa por onde ela sobe na medula espinhal, ela vai chegar no córtex esquerdo. Então, se a lesão for no córtex esquerdo, aí sim, a pessoa perde todo tipo de informação que tem para perder no lado direito. Tá? Então, segue caminhos separados, você pode ter essa perda dissociada, digamos assim. Mas a partir do momento que os caminhos se juntam, aí lesões causam a perda de tudo. Fala, Isabela. Em relação a essa explicação, a gente ainda está com uma dúvida do porquê que a gente errou numa questão de lesão. Se Tá. puder apresentar? Pode sim. Tá bom, só um minuto. Eu não estou projetando mais, né? Eu parei. Tá aparecendo ainda? Tá aparecendo. Aumenta, por favor, para eu conseguir ler. As imagens abaixo representam lesões na medula espinhal. Aí, ó, tá bem esse esquema. As consequências de uma dessas lesões estão descritas entre as alternativas abaixo. Selecione a alternativa correta. Então, vamos tentar, eu não vou olhar as alternativas, vamos tentar raciocinar. Então, a gente está informando onde é o lado esquerdo, onde é o lado direito, certo? E nós estamos estudando o sistema somatosensorial. Então, eu espero que nas alternativas aqui embaixo, a gente tenha consequências somatosensoriais descritas, tá bom? Então, vamos lá.
Se eu estou aqui no nível C5, aqui no nível T10. Então, dali a gente já tira. Tudo que for lesão que seja no nível C5 vai afetar do pescoço para baixo. Tudo que for lesão do nível T10 vai afetar da cintura para baixo, ou do umbigo para baixo, né? Então, se eu tenho uma lesão nas colunas dorsais do lado direito em T10, eu vou perder informação do tato discriminativo do lado direito das minhas pernas, da minha perna, da cintura para baixo. Faz sentido para vocês isso? Que eu cortei a coluna dorsal e medial. Sim, agora eu já entendi onde é que eu errei. Tudo bem. Agora, essa lesão provocaria o quê? Vamos pensar em sistema somatosensorial. É uma lesão à esquerda em C5. Então, você vai perder do lado esquerdo, tá passando aqui, ó, na coluna dorsal, toda a informação de tato discriminativo do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo do corpo, no corpo inteiro, você perde tato discriminativo. E do lado direito do corpo, no corpo inteiro, você perde informação de dor, temperatura e tato grosseiro. Tá bom? Então, chega para baixo para a gente ver as opções, fazendo um favor. Então, perda exclusiva de sensações de tato da cintura para baixo apenas no lado esquerdo do corpo. Perda exclusiva de sensações de tato da cintura para baixo apenas do lado esquerdo do corpo. Não, porque essa lesão ali está na direita, né? A lesão em B, então isso não pode ser. Perda exclusiva de sensações de dor no hemicorpo direito? Sim, poderia ser, né? Porque você perdeu aqui no lado esquerdo da medula espinhal a via anterolateral. Isso a gente está no nível C5, então sim, você teria uma perda em todo o lado direito do corpo das sensações de dor. Perda de sensações de dor e tato na metade esquerda da pele? Não, nada a ver, porque você tem uma lesão à esquerda. Quando tem lesão na parte anterolateral, é uma lesão na esquerda, então a dor seria perdida na direita em qualquer situação. Tá falando de dor na metade esquerda, quer dizer que tá errado. E perda de sensações de dor da cintura para baixo, do lado direito, poderia ser, e tato na mesma região, mas do lado esquerdo do corpo. Essa aqui também poderia ser. Por quê? Porque quando você corta cervical, você cortou tudo que veio da cintura para baixo. Então, mas entre essa da cintura para baixo e do pescoço para baixo, eu ficaria com uma do pescoço para baixo. Eu não gostei desse enunciado, porque eu deveria ter dito aqui que não tinha perda da cintura para cima, para ficar bem exata no que eu estava dizendo. Então, essa lesão representada em C5 deveria estar representada em T10 para que essa alternativa ficasse correta, tá? Mas entre todas elas, com certeza, a gente está... olha só, eu não estou gostando dessa questão de jeito nenhum. Teve mais gente que caiu com essa questão? Poderia ser essa perda exclusiva de sensações de dor no hemicorpo direito. Não é só isso que acontece com a lesão representada em A, né? Você também tem perda exclusiva de sensações de tato no hemicorpo esquerdo. Então, se eu fosse aluna, primeiro eu estaria me xingando, porque eu não gostei de como eu elaborei a questão. Segundo, que eu iria querer assinalar, tanto a perda exclusiva de sensações de dor no hemicorpo direito, quanto a perda de sensações de dor da cintura para baixo do lado direito e tato na mesma região do lado esquerdo do corpo. São duas alternativas que estão corretas, mas poderiam ficar erradas, contanto que eu desse um pouco mais de informação, tá bom? Então, eu odiei essa questão, esse enunciado, essas alternativas que eu dei.
Eu ia ficar em dúvida. Certo, pessoas? Tá bom, professora. Obrigada. Mas, de qualquer forma, Isabela, não seria perda exclusiva de tato da cintura para baixo apenas no lado esquerdo do corpo, tá bom? A gente ficou confuso exatamente por isso. Desculpa, gente. Eu vou até reformular essa questão. Preciso lembrar de fazer isso, vou anotar. Mas algum de vocês assinou uma das duas alternativas melhorzinhas e deu errado? Porque se foi isso, eu corrijo e vocês não perdem a nota. Porque tinha duas alternativas que não seria de qualquer jeito, e duas que ficaram meio assim. Se tiver, vocês me avisam que eu ajusto a nota lá, tá? Ô, gente, lesão ficou mais claro agora? Professora, eu tenho só mais uma dúvida. É porque eu fiquei um pouco confusa agora. Eu pensava que, por exemplo, se você tem uma lesão do lado direito do corpo, você ia, tipo, perder a parte esquerda, porque a informação cruza. Então, Natália, veja bem. Onde está a lesão? A informação cruza em que ponto do sistema nervoso? Então, se você tem uma lesão do encéfalo no lado direito, sim, você espera que as consequências sejam vistas do lado esquerdo. Por quê? Porque lá na medula espinhal ou na parte mais baixa do tronco encefálico foi onde a informação cruzou. Aí você pega os cabos quando eles já cruzaram. E aí sim, você está afetando a via que está trazendo informação do lado oposto do corpo. Mas, se você afeta a coluna dorsal, que traz informação tátil, e está subindo por aquele lugar antes de cruzar, você vai afetar do mesmo lado do corpo. Então, é importante você saber qual o caminho percorrido pela via, porque às vezes faz sentido pensar em contralateral, mas às vezes não. Às vezes ainda não cruzou, então a consequência é ipsilateral. Tá bom? Pode falar, Isabela. Eu tenho mais uma dúvida sobre a questão. O assunto já passou, porque era sobre portão da dor, sistema opioide e tudo mais, mas se eu também puder apresentar? Pode, claro. Tá bom. Seria essa aqui. Tá. Então, as vísceras apresentam nociceptores cujos axônios, ao entrarem no sistema nervoso central, passam suas informações para neurônios de segunda ordem, que participam da via nociceptora, que leva informações da superfície da pele para o tálamo. E daí, essas informações chegam ao córtex somatosensorial primário. A frase anterior refere-se a. Então, veja bem, portal da dor é aquela informação que você vai inibir a dor através da massagem. Não, é portal ou portão, tá? Mais como um portão, mas por algum motivo, quando eu fui ensinada, eu guardei portal, eu fico usando portal, teimo em usar portal. Então, portão da dor é aquela teoria que a gente compete com o sistema opioide para modulação da dor, tá bom? Não, a gente está falando aqui de nociceptores que vêm das vísceras, então não tem a ver com o portão da dor. Não que não funcione portão da dor para eles também, mas não é sobre isso exatamente que nós estamos falando, tá? Dor fantasma também não é, porque dor fantasma a gente está falando de uma amputação ou da existência de uma dor em algum lugar que não deveria estar doendo, ou quiçá nem esteja no corpo mais. A cefaleia também não tem a ver, porque a gente não está falando de víscera, né? Cefaleia é dor, a não ser que a gente considere, não. E sistema opioide também, a gente não está lidando com isso, porque é aquela modulação da dor que vem do encéfalo e tal, que a gente já discutiu bastante. O que a gente está falando aqui é dor referida. Então, o que é a dor referida?
é a dor que você sente num lugar no corpo, mas ela se refere a uma víscera que não necessariamente está próximo daquele lugar no corpo. Então, por exemplo, a dor renal a gente sente aqui na lombar. Tem algumas dores que têm relação com o fígado, com o pâncreas, que a gente sente no ombro direito. A dor cardíaca, muitas vezes, é representada aqui no braço esquerdo, né? Na região superior do braço esquerdo aqui descendo. Então, são dores que têm origem num órgão interno, mas que a gente percebe em uma região superficial do corpo. Por quê? Porque, se vocês se lembrarem bem, lá no nosso córtex somatosensorial primário, a gente não tem uma área especificamente dedicada, por exemplo, para sentir o coração. O coração, senão a gente teria consciência do coração o tempo inteiro, conforme ele funciona. Não ia dar certo. Do intestino, do rim. Então, a gente não tem representação consciente, estou falando de consciência, porque quando a gente fala de córtex somatosensorial primário, a gente fala de consciência da informação, né? A gente não tem essa representação consciente lá no córtex. Então, o que acontece? Os neurônios nociceptivos, existem neurônios nociceptivos que inervam esses órgãos. Só que não tem uma via dedicada a eles. Eles não têm suas vias rotuladas. Então, eles vão fazer o quê? Quando entra na medula espinhal, esses neurônios nociceptivos vão acertar neurônios de segunda ordem, que fazem parte de vias rotuladas outras, que fazem parte do nosso sistema consciente de sensações. Então, os neurônios nociceptivos primários que partem dos rins, quando o axônio deles entra na medula espinhal, eles vão liberar a informação daquela informação de dor em neurônios de segunda ordem que recebem informação de dor da lombar. E aí aciona essa via rotulada de dor na lombar e você sente dor na lombar, apesar da informação estar vindo dos rins, percebem? Então, é sobre isso que essa frase se refere, é a dor referida. Tá bom. Eu fiquei um pouquinho na dúvida se não podia ser cefaleia, porque no enunciado começa logo assim, as vísceras apresentam, então eu imaginei talvez pudesse ser cefaleia, mas não, né? Não é, vou te falar que a cefaleia, ela tem relação, na verdade, com, geralmente, né, acionamento de nociceptores na dura mater. Então, eu acho que encaixaria tão bem em chamar isso de víscera, sabe? Entendi. Não daria muito certo, não, essa terminologia. E a gente nem aborda cefaleia, né? Outra dica, outro bom tema para seminário. Tá? Ok. Obrigada. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Hoje a aula rendeu, hein? Teve bastante coisa para a gente conversar aqui. Bom, então eu vou deixar essa gravação lá, como eu tenho feito da outra semana. Eu já vou tentar liberar hoje ainda. Se eu não conseguir hoje, gente, me perdoa, eu libero amanhã, porque eu estou no meio de um congresso, né, da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Estou com apresentação de trabalho, então, assim, está me tomando bastante tempo, está tendo umas apresentações super interessantes, muito, muito, assim, imperdíveis. Então, eu estou tentando, ao mesmo tempo que eu estou fazendo minhas atividades normais, acompanhar ao máximo o congresso. Então, pode ser que hoje fique difícil para mim, mas se eu não conseguir hoje, até amanhã eu já tento liberar as videoaulas da semana que vem, tá bom? E se vocês verem que eu não liberei, se vocês virem que eu não liberei essas videoaulas, vocês me cobrem, podem me cobrar. Eu acho que foi desse curso que alguém me perguntou se não teria mais tentativas de avaliação. A ideia da avaliação é uma tentativa, mas que você possa refazer as questões dentro daquela uma tentativa, tá? Então, eu mudei lá para que a pessoa pudesse saber se acertou ou não a questão dentro de 2 ou 3 minutos depois de ter respondido essa questão, ainda com a tentativa aberta. Então, vejam se está funcionando isso. Isso é para estar funcionando agora. Alguém já sabe me dizer se está funcionando isso?
Eu não tenho como falar imediatamente para vocês saberem a resposta, porque o sistema não me dá essa alternativa. Então, ele só me dá a alternativa mais tarde, ainda com a tentativa aberta. Então, eu assinalei isso aí lá, tá? Então, é para, dali poucos minutos depois que vocês responderam uma questão, é para vocês poderem saber que ela está certa ou errada, e é para vocês poderem mudar a resposta se quiserem, se ela estiver errada, tá? Agora, eu honestamente, é o primeiro semestre que eu tento usar esse tipo de abordagem, então, se vocês puderem ver se está funcionando, me dar um retorno em relação a isso, seria ótimo, tá bom? Beleza, Cris, a gente vai dar uma olhada e te fala. Tá bom. Gente, vamos encerrar, então? Podemos? Podemos. Ótimo. Aí eu vou voltar para o congresso, mas é claro que eu estou disponível se ainda tiver dúvidas, mas eu acho que não tem, né? Vocês pararam? Sim, acho que tá tranquilo. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Obrigada, gente. Até semana que vem. Bom estudo. Tchau, Cris. Bom final de semana. Tchau, bom congresso. Vocês também. Tchau, obrigada. Até mais, professor. Bom Tchau, final de tchau. semana. Vocês também.